O povo de Deus vem caminhando na terra. E Deus vai se desvendando ao seu povo pelos séculos. Há 500 anos atrás, se destacou através de Lutero a fé, o ensinamento da fé. Boa noite. Se destacou o ensinamento da fé há 500 anos atrás. Aí houve um rompimento. Aí surgiu o luteranismo. O rompimento com a Igreja Católica. Hoje, 500 anos depois, até estamos comemorando agora. A Igreja Luterana está comemorando os 500 anos de Lutero. Só com uma outra visão. Hoje estão terminando a festa de comemoração, dia 31 de outubro, lá na Alemanha. E os luteranos estão comemorando, mas com uma outra visão, a partir de uma outra perspectiva. A perspectiva do ecumenismo. Então, está se abraçando com o Papa. Isto está acontecendo por quê? Acontecimentos na história do povo de Deus se deram. Para que haja essa união, esse congressamento, porque algo se deu no povo de Deus, na caminhada do povo de Deus, onde agora está se unindo católicos e protestantes. Estão sobre o mesmo olhar, o olhar ecumênico. Estão se unindo. As igrejas estão se unindo. Os cristãos estão se unindo. Não é? Mas e o povo de Deus? Hoje, 500 anos de Lutero. O povo de Deus caminha num outro olhar. Num outro olhar. E qual é o olhar do povo de Deus? Eu vou dizer aqui para vocês. Uma passagem que é pétrea, que mostra o caminho do povo de Deus hoje na terra, do povo realmente de Deus na terra. Eu vou dizer a passagem para vocês. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Você ouviu direito? Não. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí está o olhar de Deus para o seu povo hoje. Por que está havendo essa união entre luteranos e católicos? Porque eles estão unidos agora no mesmo olhar. Quem é que os une? Os mortos. Eles estão unidos pelos mortos. Tanto os luteranos quanto católicos. Como assim unido pelos mortos? Pela interpretação da tradição. Eles estão unidos pela tradição. Eis o olhar com que eles olham as Escrituras Sagradas. Como você pode visualizar o marco da tradição? Através de doutrinas. Aí está. Através de doutrinas e através de dogmas, que são marcos que marcam tanto católicos quanto os protestantes. Eles se uniram nesses olhares dos mortos. E então, o que é que eles vão fazer agora? Vão pôr a lente, o holofote sobre os mortos. E vão dizer, olha que grande doutrina este fulano de tal nos ensinou. Ele é grande demais. E o holofote cai sobre ele e ele vira um Superman da humanidade. E viram os iluminados da humanidade. E assim os mortos iluminam os vivos.
e os vivos caminham na luz dos mortos, na interpretação dos mortos, os grandes mortos, os mortos ilustres, doutrinas e dogmas. Então se uniram, estão sobre o mesmo acordo, estão na mesma sintonia, tanto protestante e luterano, os protestantes quanto o católico, estão sobre a luz da tradição. Se nós olharmos nas Escrituras Sagradas, Jesus repreendeu o povo dele na época dele por causa da tradição. Vocês estão seguindo a tradição dos anciãos. E isso tirou a ótica deles e eles não conseguiram ver o Messias. Perderam o Messias de vista. Perderam Jesus Cristo. Perderam Jesus Cristo por causa da lente que puseram nos seus olhos, a lente da tradição, a lente das doutrinas, dos dogmas dos velhos. E os mortos estavam guiando o povo de Deus. Com essa lente nos olhos da tradição, não conseguiram ver Jesus Cristo. Hoje, 2000 anos depois, os cristãos estão sendo guiados pela mesma lente que o povo judeu, a lente da tradição. A lente da tradição. Então podem se unir. Estão no mesmo nível. Estão sob o mesmo olhar. Sobre a mesma base, a lente da tradição. Então, é um povo só, que são dirigidos pelos mortos, pelo ensinamento dos mortos, a tradição dos anciões do tempo de Cristo e hoje a tradição das doutrinas e dos dogmas. Mas o povo de Deus tem uma diferença. Hoje fica claro o caminho de Deus aqui na terra para os filhos de Deus. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. O grande pecado de nossa época é justamente isso. Entristecer o Espírito Santo. Os cristãos estão virando as costas para o Espírito Santo. E olham com olhares de defuntos, com olhares de defuntos ilustres, que escreveram doutrinas e dogmas, e são dirigidos por estes olhares, e entristeceram o Espírito Santo. Quando a passagem pétrea em nossos dias é o Filho de Deus, é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. Aí está o olhar do cristão para esta época. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. É isso que vai fazer o Espírito Santo se alegrar conosco quando nós dermos ouvidos a Ele. Porque Jesus disse, vocês não estão mais órfãos. Vocês não são órfãos. O Espírito Santo virá e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Você que ama a verdade. Aquele que vai dirigir você em toda a verdade tem um nome, o Mestre, Espírito Santo. Jesus fez essa conquista para nós. Nós podemos ter esse Mestre dentro de nós. Aí está o caminho do cristão em nossos dias, nesse início de 3º milênio, a luz que brilha diante dos nossos olhos para nos conduzir é Espírito Santo. E a passagem pétrea é essa, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Mas o homem sempre está fazendo o contrário à vontade de Deus. Deus fala, vai chover. E vai um homem e constrói um barco.
acredita na palavra de Deus. E eles chegam e zombam daquele homem. E a chuva não vem. Passam 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos e nada de chuva. Zombavam daquele homem chamado Noé. Cadê a chuva, Noé? Cadê a chuva, Noé? Mas um dia, a voz de Deus, o tempo de Deus chegou. E a arca de Noé flutuou. E aquele povo dançou, porque desobedeceram a ordem de Deus. E não se aproveitaram da tolerância de Deus, que esperou 120 anos. Antes zombaram do homem de Deus. Queridos, nossos dias estão marcados por essa direção. Você que ama a verdade, você que quer ser filho de Deus, o caminho é esse. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Não é pelo igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Mas o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Pois Deus quer o seu filho como cabeça e não como cauda. Deus escolheu você como cabeça. Se você se deixar guiar por igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, você vai virar massa de manobra, você vai virar corpo, cauda, vai ser conduzido por um cabeça. Mas Deus deu o Espírito Santo para você ser o cabeça, você dirigir. Deus quer uma geração de sacerdote cristão. Você é um sacerdote de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, leia lá. Você é um sacerdote de Deus. Não entregue sua coroa para ninguém e não deixe o diabo roubar a tua coroa. Deus quer você cabeça e não cauda. Se você for membro, você é cauda. Porque o outro vai levar você aonde ele quiser. Você vira massa de manobra. Valeu, né? Hoje aprendemos que Deus quer a gente como cabeça e não como cauda. Senhor, obrigado por essa palavra tão bonita, que mostra o teu caminho para nós hoje. Que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Esta é a grande verdade para o nosso tempo. Esse início de 3º milênio. Uma nova verdade surge clara como a luz do sol. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Agora, sabedor disso, vamos à autoridade que tu nos desse. Pois nos dás autoridade sobre todo espírito do mal. E no teu nome vamos curar enfermos e expulsar demônio. Nessa autoridade a gente vai dizer: você espírito de enfermidade, espírito de morte, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Saia em nome de Jesus Cristo. Espírito de pobreza, miséria e desgraça, sai de nossa vida e de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.